com as pessoas, com os irmãos em todo o Brasil. Neste momento, já estamos ao vivo para mais de 174 países, também pelo YouTube, para todo o Brasil e para o exterior. E é uma alegria saber que você está conosco nesta noite e saber que você está recebendo a sua bênção aí na sua cidade, também no país que você está, no Brasil ou no exterior. É uma alegria para nós chegar até a sua casa nessa noite, né? Muito bem, meus queridos, já estamos recebendo aqui nessa noite, com muita alegria no coração, para esses minutos que serão preciosos aqui, com o pastor Josias Júnior, que dispensa comentário, né? Todo mundo conhece o pastor Josias Júnior, mas eu quero apresentá-lo, né? Para que possamos conversar com o pastor Josias e com o pastor Fernando Almeida, que estará no culto hoje à noite, aqui transmitido pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Muito bem, pela hierarquia, pastor Josias Júnior, a paz do Senhor, uma alegria poder contar com o senhor. Nos vemos todos os dias, o dia todo, mas é uma alegria tê-lo conosco ao vivo aqui na Rádio Manaim e também pelo YouTube nessa noite, pastor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, você que nos acompanha. Está meio alto aqui, deixa eu afastar um pouquinho do microfone, do telefone. Deixa eu abaixar um pouquinho. Isso, abaixa um pouquinho, que a gente está entrando pela primeira vez nesse modelo. Aliás, os irmãos têm acompanhado da semana passada para cá, tem sido uma festa, né? Porque a gente entra todos os dias às 7h30 e bate um papo antes do culto, né? É um momento em que a gente vai de forma até um pouco mais descontraída, a gente vai conversando um pouquinho sobre o culto e outros assuntos ligados à obra, né? Ligados à nossa igreja. Seja bem-vindo você que está chegando no canal agora. Esse é o canal da Igreja Cristã Maranata e a gente já está se preparando para o culto que vai acontecer daqui a pouquinho. E hoje nós estamos fazendo uma união de duas mídias, né? Nós estamos fazendo uma proposta, um projeto. Nós, na semana passada e até ontem, estávamos fazendo essa conversa lá do estúdio. Mas, a partir de hoje, a gente está fazendo aqui no estúdio, lá do estúdio da TV, onde vai ser o culto, né, onde tem o púlpito, e a gente tinha um cenário lateral ali para fazer essa conversa com o pastor que vai conduzir o culto daqui a pouquinho. Mas a partir de hoje nós começamos a fazer aqui no estúdio da Rádio Manaim. E isso para os irmãos terem uma ideia de como funciona o nosso sistema totalmente integrado. É um sistema que permite que essa integração seja feita a qualquer tempo. Então a gente está no estúdio da rádio, falando ao vivo pela Rádio Manaim, e também para você que está assistindo no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo na rádio e quiser assistir no canal no YouTube, você pode. Se você estiver ouvindo na rádio e quiser assistir pela TV Web, você pode também. Ou seja, é um sistema multiplataforma que o Senhor nos deu a bênção de ter aqui e que nós estamos usando agora para esse bate-papo, para essa conversa. E nesse formato, agora com a presença do Kleber Correia aqui conosco, né? A gente vai dividindo um pouquinho a bola nessa conversa com vocês. Eu vou deixar que o Kleber dê as boas-vindas então ao nosso pastor convidado de hoje, o pastor que vai estar conduzindo o culto daqui a pouquinho. Pois não, pastor Josias, que honra, que alegria poder apresentar o nosso querido pastor Fernando Almeida, que vem de uma família de 3 pastores, né? Isso. O pastor Forlan, o pastor Franklin e o pastor Fernando Almeida. Frank Almeida, né, Fernando? Frank da Silva Almeida. Isso, deu o nome dele todo, porque a gente já pode ir atrás dele agora. Falta o CPF, mas depois eu pego aqui. O pastor Fernando Almeida, já há 25 anos de Ministério da Palavra, foi ordenado em 5 de janeiro de 2000. Está pastor ali em Gaivotas 1, né? Aqui em Vila Velha, os irmãos que estão em outro estado, em outro país até, Vila Velha aqui no Espírito Santo. E o pastor Fernando Almeida, ele neste ano nos deu, né, essa alegria de estar conosco, faz parte da equipe de pastores da madrugada, aqui pela Rádio Manaim, e também faz parte de toda segunda-feira, juntamente com o pastor Ricardo Diniz, o nosso querido companheiro Jorge Pessoa, do Vinde a Mim. E eu gostaria já de perguntar ao pastor Fernando Almeida o que isso tem agregado na vida do senhor como pastor, como pessoa,
participar das madrugadas da Rádio Manaim e também do Vinde a Mim aqui pela rádio, pastor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, pastor Josias, os irmãos, ouvintes. Olha, participar da madrugada e do Vinde a Mim, né, nas segundas-feiras à noite, tem sido um manancial de bênçãos, né, para a minha vida, para o meu ministério, né? Primeiramente a integração com os irmãos, né? A troca, né, de experiências que acontecem, né, nesses dois momentos, né, de pedidos de oração e de testemunhos de bênçãos, de vitórias, de experiências. Isso agrega muito, né? O compartilhamento da palavra no pós-madrugada também tem sido maravilhoso, né? É o alcance que a gente tem ali com a participação dos demais pastores, com comentários dos irmãos também que sempre enviam, né, sobre o texto que foi lido, né, e meditado na madrugada. E isso, para mim, é um exemplo do que é a doutrina de corpo. Do que é a doutrina de corpo. Porque são programas que mostram, né, a vida do corpo, né, o corpo, o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, trabalhando no corpo e gerando estas bênçãos, essas experiências que edificam, né, por demais, né, a nossa vida, o nosso ministério, e tem sido uma alegria muito grande para mim e uma bênção enorme poder participar desses dois momentos. Deixa eu aproveitar e perguntar ao pastor Josias, que está aqui conosco também, já que o pastor falou dessa agregação, ou seja, dessa junção, integração. Melhor, isso. Palavra melhor, integração dessas plataformas multimídias aqui da Rádio Manaim, TV Web. Isso também nos dá o que isso pode agregar para o nosso ouvinte, o nosso irmão ouvinte que está acompanhando a nossa programação em todo o país e também no exterior, pastor. Essa integração, ela é importantíssima, e sobretudo para os irmãos perceberem que a experiência que nós vivemos de obra, ela por si só já nos leva a sempre vivermos uma integração. Quer dizer, o resultado tecnológico, vamos assim dizer, dessa estrutura que foi montada, e foi montada já pensada dessa maneira, esse resultado tecnológico, ele é fruto do pensamento de obra que nós temos, onde a gente trabalha sempre de maneira coordenada. Você sempre pensa nas possibilidades. O bom resultado disso é que a integração, ela não é só tecnológica, ela é uma integração também espiritual, doutrinária, né? Ou seja, um complementa o outro, um se integra ao outro, não só na tecnologia, mas sobretudo naquilo que é a doutrina, o ensino, a mensagem. É muito interessante, eu estava pensando isso aqui agora, você imaginar o seguinte, que vocês dois principalmente, que estão sempre aqui na madrugada, como você falou, que é você que conduz a madrugada, e o pastor Fernando está sempre aqui também, e nós estamos conversando sobre madrugada às 7:30 da noite. Então, assim, é um culto. A rádio, o sistema de transmissão via satélite, o YouTube, esse sistema multiplataforma, ele realiza continuamente um culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Então, essa integração, o resultado disso na vida daquele que participa é exatamente a certeza de que ele está vivendo, seja na Rádio Manaim, seja na igreja, na mensagem presencial do pastor, seja na transmissão via satélite, seja no YouTube, aqueles que por qualquer motivo precisam assistir de casa. Em todas essas circunstâncias, a mesma obra está sendo pregada, está sendo vivida, porque tudo é feito de maneira integrada.
Isso é maravilhoso. Pastor Fernando Almeida, quando foi que o senhor pensou que estaria vivendo esse momento? É um momento único, ímpar, né? Essa comunicação, onde hoje estamos aqui falando no estúdio em Vila Velha, no Espírito Santo, para mais de 174 países, para, sabe Deus, o número de pessoas que estão acompanhando pelo YouTube e pela Rádio Manaim, pela plataforma, pelo portal radiomanaim.com.br. Hoje, quando os pastores, né? Quando o pastor Josias, pastor Fernando começou nesta obra, a gente pregava ali para 50, 80, um grupo de pessoas, né? Hoje... Fernando, eu acho que ele está chamando a gente de velho. Também não, porque somos contemporâneos, né? Quando o senhor pensou que estaria falando para milhares de pessoas, sem sair de Vila Velha? Olha, Kleber, momento nenhum. E isso é a maravilha, né, de viver a obra do Senhor. Quando a gente vai para a palavra, né, Jeremias diz assim: novas são cada manhã. Então, hoje foi uma experiência, hoje eu estou vivendo isso aqui, né? Já temos vivido isso já há algum tempo, mas cada dia é algo novo que o Senhor realiza, que o Senhor opera, que o Senhor nos dá, né? Então é a maravilha de fazermos parte, né, desta obra tão gloriosa. O pastor Josias praticamente nasceu, né, no Evangelho, né? Eu nasci no Evangelho. Filho de pastor, né? Eu vim jovem, né? No início da minha juventude, né? E é glorioso poder... A minha esposa, né, que me evangelizou, e ela, quando eu a conheci, né, ela já fazia parte da igreja, foi criança, e ela falou do Senhor para mim. Depois a gente começou a namorar e estamos aí já casados já há bastante tempo. Então, essa obra é maravilhosa, né? Depois vieram os meus irmãos, eu fui o primeiro, né, da minha família. Depois veio Forlan, né, que hoje está pastor também. Depois veio Frank, depois veio minha mãe, né? Então é glorioso fazer parte desta obra e ver essas maravilhas que o Senhor tem feito. Ninguém de nós esperava essa pandemia. E quando ela chegou, nós estávamos totalmente preparados para enfrentá-la, para vivê-la sem prejuízo, pelo contrário, né? Alcançando mais e mais vidas do que se estivéssemos somente ali no templo, né? Isso é que é viver na revelação, na velocidade da luz, né, pastor José? Aliás, isso que você acabou de dizer, Frank, eu ouvi um testemunho de um pastor de uma outra denominação, e que, se você for olhar pelo aspecto daquilo que essa denominação hoje tem em termos de mecanismos de comunicação, você poderia dizer que eles estão muito mais, talvez, né, estruturados, enfim. Mas esse pastor me disse o seguinte: ninguém estava preparado para esse momento como a Igreja Cristã Maranata. Ninguém estava estruturado. Aí você pensa o seguinte: nós temos um conselho presbiteral, nós temos o pastor Gideuti, que está na presidência, que indubitavelmente, tanto o conselho quanto o próprio presidente, o pastor Gideuti, são pessoas de uma capacidade de visão muito grande. Quem convive, quem participa das reuniões ali, a gente fica sempre impressionado com isso. Mas o que a gente vê também, e principalmente nesse contexto daquilo que vivemos hoje, é como o Espírito Santo de Deus conduziu todas as coisas para que hoje nós estivéssemos vivendo essa realidade. Isso é algo maravilhoso. Você que está aí, que está nos assistindo, está participando, você saber que você está numa obra onde o Espírito de Deus fala, e você ver os sinais da direção do Espírito Santo, as evidências da direção do Espírito Santo, isso é maravilhoso. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das evidências. Agora, Kleber, você fez uma pergunta ao pastor Fernando, e eu queria também fazer uma reflexão em relação a isso.
Como você falou, Fernando, eu tive o prazer de nascer num lar evangélico e tenho a alegria de, em nenhum momento da minha vida, ter deixado o evangelho. Porque às vezes acontece, né? A pessoa nasce num lar evangélico, no momento deixa o evangelho, aí descobre que deixou a casa do pai para comer bolotas de porcos, né? E aí volta para a casa do pai, né? E o pai recebe com carinho e tal. E eu, graças a Deus, nunca vivi, eu sempre vivi esta obra. Fui instrumentista muito cedo da igreja, né? Tocava, né? Hoje, se eu tocar, eu atrapalho qualquer culto, mas naquela época eu até que acertava algumas coisas. E havia na minha mente, Kleber, assim, você perguntou se a gente imaginava hoje estar falando para um público tão grande, a partir daqui de Vila Velha, de uma sala, de um estúdio aqui em Vila Velha. E eu sempre pensava, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Porque a população do planeta sempre cresceu exponencialmente, enquanto que o cristianismo entrava numa curva inversa. A gente vê hoje, é isso inclusive objeto de estudo do Manaim, seminários, né? Você entender que o cristianismo, apostasia, heresia, quer dizer, quando você começa a ver uma deteriorização da mensagem do Senhor Jesus em diversos, e aqui a gente não está apontando para A, B ou C, para essa ou aquela denominação, não é esse o objetivo nosso, não. Nós que cuidemos de nós, né? Quem está de pé diz a palavra, cuide e não caia. Mas eu sempre dizia, Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer, né, para que esse evangelho tenha um alcance tão exponencial quanto o crescimento da humanidade? E, né, o Senhor que é onisciente, o Senhor que tem um projeto desde a eternidade preparado, o Senhor já sabia que nós hoje podíamos estar falando aqui, né? O Senhor Jesus, na sua época, quando ele pregava ali em Cafarnaum e queria pregar do outro lado do mar, ele tinha que atravessar o mar, entrar num barco, atravessar, né? É a realidade da época do ministério do Senhor Jesus, os discípulos, as viagens de Paulo, as viagens de Pedro, né? Para pregar o evangelho, o início desta obra. A gente conversa com pastores de 20, 30, 40, 50 anos atrás e que contam como é que era o início. O próprio pastor Gedeuti fala como é que era lá na igreja da Toca, no início, né? Água no joelho para chegar lá, aquela coisa toda. Mas o Senhor já sabia que nós chegaríamos um momento em que, a partir de um único ponto, nós íamos poder falar para o mundo inteiro. Glória a Deus. E esse é mais um sinal da proximidade da volta gloriosa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já o pastor Fernando, o pastor Josias vai perguntá-lo sobre o texto, né, de hoje à noite no culto. O Kleber já está me apertando aqui, porque hoje é ele que está no controle do tempo, entendeu? E também falar um pouquinho sobre o seminário do próximo sábado, pastor. Vamos lá, são 19h49 minutos, nós temos aqui 1 minutinho, 2 no máximo, porque o pastor Fernando agora precisa ir para o estúdio para que o culto seja iniciado. E eu quero lembrar aos irmãos e quero lembrar o seguinte: esse seminário é aberto, ele tem um direcionamento, naturalmente, para diáconos, obreiros, pastores, mas ele é aberto. O aprendizado é para todos, não existe uma situação em que só o pastor, não, todos podem e devem assistir. Pastor, eu posso convidar alguém? Pode, não tem problema nenhum. E pastor, se eu me permite? Claro. O QR Code está colocado nesse exato momento que você está falando. Isso, está aparecendo aí na tela. Isso. Certo? Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você já vai ter o link do seminário, já está pronto. Você já pode mandar para um amigo, para um parente, para um vizinho, para alguém que é de uma outra igreja, não tem problema nenhum, ninguém quer tirar ninguém de uma igreja para outra. Não, nós queremos testemunhar da experiência que nós vivemos. Mas agora, Kleber, rapidamente, por conta do tempo, como você disse que eu ia perguntar, então eu vou perguntar. Eu vou obedecer aqui porque eu ganho obedecendo. Né? Então, Fernando, você vai tratar de que assunto? Você, se quiser, pode até inclusive já falar do texto que você vai ler, porque aí os irmãos já podem ir abrindo a Bíblia, meditando no culto dessa noite. Amém. O texto está em Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32 ao 37, que faz parte do sermão profético, né, que Jesus anunciou ali para os discípulos. E ele é
faz parte de uma resposta que Jesus deu aos discípulos quando foi perguntado por eles quais seriam os sinais e quando seria a sua vinda, né? A vinda do Senhor Jesus. Então Jesus, ele começa nesse sermão e nós vamos ler a parte final aqui, que é uma exortação à vigilância da igreja e nossa, né? Aquele que quer um dia morar com o Senhor na eternidade, da necessidade da vigilância nesse momento que nós estamos vivendo. Amém. Importantíssimo isso. Muito bem, eu vou liberar o pastor Fernando Almeida para que ele possa dirigir-se ao outro estúdio, onde estará ali trazendo culto, né? Uma palavra para todos nessa noite. Mas antes, eu queria deixar registrado, recebi aqui no meu WhatsApp, a mensagem da irmã Quérida, não sei se é parente do pastor, hein? Quérida Franklin Maciel da Costa Almeida. Ela mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e ela diz assim: olha, Kleber, a paz do Senhor, a paz dos meus pastores, eu quero dizer que uma amiga me apresentou a madrugada pela Rádio Manaim, e isso mudou a minha vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. A responsabilidade que temos aqui na Rádio Manaim, também pelo YouTube, enfim, toda a equipe, né? Os irmãos aqui da TV Web, o pastor Josias, que é o nosso gestor de tudo isso que acontece aqui. E eu já gostaria de agradecer imensamente a vinda aqui do pastor Fernando Almeida e despedi-lo com a paz do Senhor, e agradecer também ao pastor Josias Júnior, nosso gestor, e que está por trás de toda essa equipe, né? Da rádio, da TV, e sempre nos dirigindo abaixo do Senhor Jesus para que possamos fazer o trabalho com excelência, pastor. É uma partícula de pó, né? Uma partícula, eu costumo dizer, eu sou uma partícula de pó. Nossa. Todos nós, né, Todos Fernando? nós. E isso é que é maravilhoso. Isso é que é maravilhoso. A partir desse pressuposto, Kleber, que você acabou de dizer, eu sempre digo o seguinte: a nossa equipe aqui é a melhor equipe que poderia acontecer. Isso não é para enaltecer ninguém precisa ficar orgulhoso com isso, não. Mas ela é melhor exatamente porque todos estão dispostos a obedecer a direção do Espírito Santo, a orientação do Senhor, a orientação do presbitério, né, que o Senhor dá através do presbitério, inclusive, e isso é maravilhoso. E antes da gente encerrar, né, já despedindo também do Frank, e fazer aqui, do Fernando, porque irmãos, né? Mas eu queria falar exatamente sobre isso, é por isso que veio esse ato falho. Dizer o seguinte, que é um prazer muito grande conhecer o Fernando, conhecer o Frank, conhecer o Forlan. São 3 pastores, amigos, companheiros, servos de Deus, e que é uma alegria muito grande conhecê-los, conviver no dia a dia, na realização da obra. E aproveitar, Fernando, e dizer o seguinte, que o Furlan e o Frank, que gostam mais escorregadios, né? Mas que eles estão convidados para vir aqui também, para participar conosco. E tem outro ainda que ainda não está conosco, que é o Flávio, né? Esse a gente está orando por ele ainda. Estamos em oração por ele, para que o Senhor possa, no tempo do Senhor, realizar a obra ali também. Eu não conheço não, mas já gosto dele. Não. Frank, Deus abençoe. Um abraço, pastor. Senhor. Deus abençoe. Pastor Josias, um grande abraço. Um abraço, paz do Senhor aos irmãos. Próxima vez, um abraço a você que está ouvindo a programação da Rádio Manaim. Já nós teremos o nosso culto daqui a 6 minutos pela Rádio Manaim, né? Também pelos nossos canais digitais, Rádio Manaim, também pelo YouTube, e você vai poder acompanhar aqui o culto, não só o culto, mas também toda a programação da Rádio Manaim. E é uma alegria para nós saber que você está aí do outro lado, né? Sendo agraciado pela bênção do Senhor, sendo abençoado pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Muito bem, a paz do Senhor. Vamos voltar à nossa programação normal e às 8 horas em ponto, nosso culto de glorificação ao Senhor pelo YouTube e pela Rádio Manaim.